Torcedor santista, a partida de amanhã contra o Vila Nova, né, na Vila Belmiro às 4h30 da tarde, pode ser a última em que ainda estamos na Série B, sem garantia de estar na Série A, é claro, né? E por isso que eu fiquei pensando em fazer esse pré-jogo, que nem é um pré-jogo, assim como foi contra o Ceará, né? Não é tanto um pré-jogo. Vou falar, claro, rapidinho sobre o Vila Nova, mas a minha intenção aqui é, nessa partida, se tudo der certo, se o Santos vencer, só para lembrar como é que é a situação, né? Se o Santos vencer e o Ceará, que joga no domingo, o Ceará joga domingo às 6, se eu não me engano é 6, eu vou até olhar aqui só para ter certeza, 6h30, né? Domingo 6h30 contra o Avaí, e se o Ceará tropeçar, pode ser até um empate, né? Não precisa ser uma vitória do Avaí, nós estaremos de volta na primeira divisão, né? Claro, tem que vencer nosso jogo, repito. Mas então por isso que eu peço, e eu não sou ninguém para falar como cada um deve agir, mas eu peço que, se a gente vencer assim que o árbitro apitar o final do jogo, fique aliviado, dê aquele finalmente, porque olha, complicado, né? Está sendo um ano bem complicado, um ano difícil, um ano chato, que tivemos até lá algumas alegrias no Paulistão, verdade, mas o resto do ano foi bem mais difícil. Então por isso eu peço, se a gente vencer, dá aquela respirada, não garantiu ainda, claro, mas vai ficar bem mais próximo, né? Se o Santos conseguir essa vitória. Mas, falar rapidinho do jogo, o Santos não tem mudanças, é o mesmo Santos. Aliás, tem uma mudança sim, que é a volta do Gabriel Brazão no gol, ainda bem, né? O Diógenes fez lá o papel dele, beleza, show, mas chega, né? Pegou um time bem limitado agora. A gente pega um time melhor, um time mais chatinho até. E, bom, acho que a volta do Brazão é meio óbvia, né? Gabriel Brazão, Rainer, já volto nisso. João Basso, Gil e Escobar. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Serginho na direita, Guilherme na esquerda e o Wendel Silva. O Rainer, eu não sei qual é a explicação do Carille, ele vai falar que ele foi bem contra o Ituano. Para mim, ele não fez besteira. Contra o Ceará ele já foi mal, mas enfim, né? É isso aí também. Eu não entendo o Sherman não conseguir a vaga de volta, mas é aquilo, né? Para mim, qualquer oportunidade que o Carille tivesse de tirar o menino da base, ele tiraria, e foi o que ele fez. Mas o resto do time é a mesma coisa. O Jair ainda está com problema de inflamação no músculo do quadril, né? O Luan Pérez até treinou, parece que vai para o banco, mas não deve ser titular. Estava com aquele problema nas costas, né? Que foi na região intercostal, né? E como opções, né? O Miguelito, por exemplo, não vai para o jogo de novo, sabe-se lá o porquê, né? Não faz sentido. Mas tudo bem, foi convocado inclusive para a Bolívia, ele, o Enzo Monteiro e o Marcelo Contreras, zagueiro do Sub-20, que ultimamente não tem nem ficado no banco, também não sei porquê, porque é convocado para a seleção, ainda não atuou, é bem verdade, mas já treinou pela seleção várias vezes aí, mas tudo bem. Então o Santos não tem novidades, acho que é um time, claro, faria muito, se pudesse fazer qualquer mudança a essa altura, se fizesse sentido, eu já até falei outras coisas que faria, né? Mas a principal, que deveria ser óbvia, era o Sherman, repito, no lugar do Rainer, até porque o Sherman era titular, mas tudo bem. Agora falar sobre o Vila Nova rapidinho. O Vila Nova é o 6º colocado, tem 52 pontos, um adversário chatinho também, assim como foi o Ceará, né? Só que o Vila tem um ataque muito pior que o do Ceará, né? O Ceará fez 52 gols, inclusive um ataque melhor que o nosso, né? A gente fez 51. O Vila só fez 36. E tem uma defesa que também não é lá essas coisas, né? O Vila tem um saldo negativo de -8. Por exemplo, para vocês terem uma noção, dos primeiros 10, os 10 primeiros colocados da Série B, só o Vila tem saldo negativo de -8. Uma defesa que tomou 44 gols. É pior do que, por exemplo, que a do Brusque, que está na zona do rebaixamento. É pior do que a do CRB, que também está na zona do rebaixamento. Claro que tiveram goleadas aí que o Vila sofreu, mas então, se alguém conseguiu aplicar, o Santos também pode, né? Mas enfim. Mas é um time que também, para ser justo, conseguiu bastante vitórias, são 15 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, por isso que é o 6º colocado, ainda briga pelo acesso, está a 7 pontos de distância do Mirassol, que é o primeiro no G4, né? Mas ainda tem chance de acesso, né? Então certamente eles também não vão facilitar o jogo. Acho que de destaques, a gente pode falar do Alisson, né? Que é um jogador que atua pela direita e deu muito trabalho no primeiro jogo pra gente, no primeiro turno, né? Atua pela esquerda, aliás, desculpa, falei direita, né? Esquerda, atua pela esquerda.
O Alisson é um jogador que é de velocidade, é um jogador de ponta de campo mesmo, mas também sabe fazer seus golzinhos. Eu vou até olhar aqui, se eu não me engano ele tem 10 gols já nessa Série B. Não, tem 8 gols e 5 assistências, tá? Um jogador, é o principal jogador ofensivo do Vila, tá? E acho que como destaque principal ele, o goleiro do Vila é um goleiro bem experiente, o Denis Júnior, tá? Esse ano nem tanto, mas ano passado ele fez uma Série B muito boa. Até no vídeo que eu fiz esse ano, no começo do ano de possíveis reforços para a Série B, eu pensei em colocar ele, porque ele tinha feito realmente uma Série B bem boa no ano passado. Esse ano nem tanto, mas é um goleiro experiente e tal, então acho que, apesar de eu ter falado aqui, pô, os caras tomaram gol pra caramba, tomaram, mas é um goleiro interessante. Tem o Henrique Almeida também, que é um centroavante experiente, né, o vice-artilheiro do time com 6 gols na Série B, mas né, não é lá essas coisas, não está numa fase tão boa, mas enfim, acho que para destacar mais ou menos é isso, não tem nenhuma outra grande arma também, tá? Enfim, é um time que tem suas limitações ali. Então, é por isso que eu digo, a gente tem condições de vencer, né? Até a fase recente do Vila, a gente citou hoje na live do trio, né? É bem irregular, né? No último jogo, por exemplo, perdeu para o Avaí fora de 3-0. No anterior, venceu o Amazonas em casa. Mas antes, tomou 3-0 do Coritiba em casa. Aí você volta mais venceu o Goiás num clássico. É uma fase, um time bem... Tá numa fase bipolar aí. Mas, enfim. Então, claro, tem que ter atenção o tempo inteiro, de preferência não abdicar de jogar igual como foi contra o Ceará, né? Seria importante. Contra o Ituano, um time bem pior, não tem nem comparação. Então, assim, eu vi até no GE aqui que o Santos hoje trabalhou bola parada, acho que pode ser uma arma importante, inclusive salvou a gente contra o Mirassol, um time também difícil que atuamos recentemente. Então, assim, ter atenção total, foco total nessa partida e buscar essa vitória para, como eu disse, o torcedor poder se sentir aliviado depois de um ano tão difícil. E aí, nos últimos dias, até a gente discutir aí nas últimas rodadas da Série B, o que pode ser feito no ano que vem, o que vai ser feito, enfim. Tá bom? Amanhã a gente volta com o jogo lá direto da Vila Belmiro. Valeu!